Olá, boa tarde a todos. Regras gerais de circulação. O artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro, os usuários das vias terrestres devem, primeiro, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos à propriedade públicas ou privadas. Segundo, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando ou depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Já o artigo 28 do Código de Trânsito, dentro das regras gerais de circulações, diz que o condutor de veículo deverá, a todo momento, ter domínio sobre o veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Exemplos: os condutores não podem dirigir com o braço lá de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, com incapacidade física ou mental, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelho sonoro ou manuseando telefone celular. Então, isso são regras, de uma direção segura de segurança. Já o artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá, primeiro, letra A ali, verificar a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, do triângulo de sinalização, macaco, chave de roda e step. B, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. E portar documentos obrigatórios do condutor, CNH e CRLV. Isso é obrigação, tá? Pane seca, que é a falta de combustível, é passível de multa. O artigo 29 do CTB, dentro das regras gerais de circulação, regras de percurso. Primeiro, mão da direita. A circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, salvos em situações justificadas e devidamente sinalizadas. Observação: em alguns casos, como exemplo, na ultrapassagens, é permitido transitar pela esquerda. Lembre-se, a faixa da esquerda deve estar livre para ultrapassagens de veículos em maior velocidade. Ainda no artigo 29 do CTB, regras gerais de circulação, regras de percurso, pista com várias faixas no mesmo sentido. Faixa da direita destina-se ou é destinado ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. A faixa da esquerda destina-se aos veículos em ultrapassagem e de maior velocidade. Lembrando que essas filmagens que eu estou fazendo é o instrutor Sérgio, direto de Campo Grande, fazendo as filmagens para todos os alunos que precisarem depois desse material. Regras gerais de circulação. Artigo 29 do CTB. Regras de percurso. Distância de segurança. O condutor deverá manter a distância entre seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Distância lateral, 1,5 metro. Distância frontal, 2 segundos. Considerando-se no momento as condições climáticas de trânsito do veículo e da carga. Regras gerais de circulação, regras de percurso. O artigo 29 do CTB diz que o trânsito sobre passeios, calçados e acostamentos só poderá ocorrer para entrar ou sair de garagens, imóveis, áreas especiais de estacionamento. Lembre-se, quando estacionar no acostamento por motivo de emergência, o condutor deverá providenciar a sinalização de advertência de acordo com as normas do CONTRAN, tá? Regras gerais de circulação. O artigo 29 do CTB fala de preferências em interseções, cruzamento sem sinalização, rodovia, rotatória, e veículos que deslocam em trilhos. Tem trilhos, terão preferência sobre os demais. Ou seja, o veículo que estiver na rodovia, ele tem preferência. Quem estiver fazendo a rotatória tem preferência.
E em cruzamentos sem sinalização, os da esquerda, os da direita têm preferência. No caso sobre trilhos, somente os veículos que se deslocam sobre os trilhos. Regras gerais de circulação. O artigo 29 do CTB, prioridades no trânsito. Veículos precedidos de batedores terão livre passagens. Prestadores de serviço de utilidade pública, livre de parada e estacionamento. Bombeiro, ambulância, polícia e fiscalização, livre de passagem, parada e estacionamento. Regras gerais de circulação. Veículos de emergência, prioridade no trânsito. Ambulância, socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, batedores, tá? Prioridade somente quando na efetiva prestação de serviços de urgência. Identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa, giroflex e sirene. Condutores, deixar livre a passagem pela esquerda, pedestre aguardar na calçada, tá? Ou aguardar ou fazer em emergência a travessia ou aguardar na calçada. Regras gerais de circulação. Mudança de direção. Conversão à direita. Mão única. Olhar no retrovisor do lado direito com antecedência. Sinalizar. Diminuir a velocidade e aproximar-se ao máximo possível do bordo direito da via, entrando na mão de direção correta. Mão dupla. Olhar no retrovisor do lado direito com antecedência. Sinalizar. Diminuir a velocidade e aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via, entrando na mão de direção correta. Regras gerais de circulação. Mudança de direção, conversão à esquerda, mão única. Olhar nos retrovisores com antecedência, sinalizar, diminuir a velocidade e aproximar-se ao máximo possível do bordo esquerdo da via, entrando na mão de direção correta. Mão dupla. Olhar no retrovisor do lado esquerdo com antecedência, sinalizar, diminuir a velocidade e aproximar-se o máximo possível do eixo central da pista, entrando na mão de direção correta. Regras gerais de circulação, mudança de direção, conversão em rodovia. À direita, olhar no retrovisor do lado direito com antecedência, confirmar que a manobra é segura, sinalizar, diminuir a velocidade e parar no acostamento da direita, direcionar o veículo na mão de direção do lado direito que pretende seguir em frente. Regra de circulação. Gerais de circulação. Mudança de direção, conversão em rodovia. À esquerda. Olhar no retrovisor do lado direito com antecedência. Confirmar que a manobra é segura. Sinalizar, diminuir a velocidade, parar no acostamento da direita. Direcionar o veículo na mão de direção do lado esquerdo que pretende seguir em frente. Observação. É proibido realizar a manobra em cima de faixa contínua. Regras gerais de circulação. Mudança de direção. Retorno em rodovia. Retorno. Olhar no retrovisor do lado direito com antecedência. Confirmar que a manobra é segura. Sinalizar. Diminuir a velocidade e parar no acostamento da direita e depois no da esquerda, entrando na mão de direção correta com segurança. O retorno deverá ser executado em locais apropriados, onde não houver. O retorno poderá ser realizado utilizando áreas de interseção, cruzamento. Observação. É proibido realizar a manobra em cima de faixa contínua. Passagem e ultrapassagem. Passagem. Avançar à frente do outro veículo sem mudar de faixa. Ultrapassagem. Avançar à frente do outro veículo, mudando de faixa e retornando à faixa de origem após a manobra. Regras gerais de circulação. Ultrapassagem. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita pela esquerda, em locais onde seja permitida com boa visibilidade. É permitido ultrapassar pela direita quando o veículo que estiver à frente indicar que vai entrar à esquerda. Ultrapassagem, sinalizar. Ao ultrapassar, o condutor deve sinalizar com a luz indicador de direção seta ou gesto de braço. Regras gerais de circulação. Antes de ultrapassar, o condutor deve verificar se nenhum condutor que esteja seguindo tem iniciado a ultrapassagem primeiro.
Verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro. Observar se a faixa da esquerda, contramão, né, está livre para que a manobra possa ser executada com segurança. Regras gerais de circulação. Ao ser ultrapassado, o condutor deve, se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a direita sem acelerar a marcha. Se estiver em outra faixa, permanecer onde está sem acelerar. Regras gerais de circulação. Ultrapassagem. Cuidados especiais. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado efetuando o embarque e ou desembarque de passageiros, deve reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com as vistas e segurança dos pedestres. Não é permitido ultrapassagens em curvas, aclives, túneis, cruzamento, viaduto, pontes, faixa contínua. Regras gerais de circulação, parada e estacionamento. Definição de parar. É o tempo necessário para o embarque e ou desembarque de uma pessoa. Definição de estacionar. É o tempo superior ao embarque e desembarque de uma pessoa. Parada e estacionamento. Operação de carga e descarga é uma operação considerada estacionamento, porque ela demora, né? Ela leva um tempo superior do que uma parada. Parada e estacionamento em rodovia. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. É permitida a parada para manobras de mudança de direção. Parada e estacionamento. Emergência. Em imobilizações de emergência no leito viário, deve-se providenciar a sinalização conforme o regulamento ou regulamentado pelo CONTRAN. Observação. Alerta do veículo ligado, triângulo de sinalização e arbusto também demarcando. Importante, o triângulo de sinalização não pode ser colocado a menos de 30 metros do veículo. Regras gerais de circulação. Parada e estacionamento de veículos de duas rodas. Deve, de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Parada e estacionamento, embarque e desembarque, onde a sinalização permitir, exceto para o condutor. O embarque e desembarque deve ser realizado pelo lado da calçada. Parada e estacionamento. Proibido estacionar. A placa R6A diz onde é proibido estacionar: em frente a rebaixamento de calçada, em ponto de ônibus, a mais de 50 cm do meio-fio, bordo da pista, em áreas de estacionamento exclusivo, exemplo, ambulância, nos acostamentos da rodovia. Parada e estacionamento. Parar e estacionar é o que diz a placa R6C. Onde é proibido parar e estacionar? A menos de 5 metros da esquina, sobre pontes, viadutos e túneis, a mais de 50 cm do meio-fio, bordo da pista, em trechos em curvas ou lombadas, locais de pouca visibilidade, em área de segurança, bancos, fóruns e delegacias, sobre a calçada, passeio e ou faixa de pedestres. Regras gerais de circulação. O uso da buzina. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva nas seguintes situações, como advertência na iminência de acidentes, nas vias rurais e ao ultrapassar outro veículo. Regras gerais de circulação. O uso dos faróis. Farol baixo, obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em via com iluminação pública. Obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em via sem iluminações públicas, exceto ao cruzar ou aproximar-se de outro veículo na rodovia. Essa segunda fala é de acordo com o farol alto, tá? Lembrando que esses vídeos é de autoria de Sérgio Ricardo, instrutor de trânsito, que foi permitido junto ao Detran que eu fizesse esses vídeos para estar depois repassando para os alunos. O uso do farol ou dos faróis durante o dia.
Os veículos de transporte coletivo e ciclomotorizados, nos túneis, todos os veículos devem utilizar farol baixo durante o dia e todos os veículos devem utilizar farol baixo durante o dia nas rodovias. O uso dos faróis piscar. Os faróis deve ser utilizado para advertências, circunstâncias perigosas, ultrapassar, indicar para o veículo da frente a sua ultrapassagem. Regras gerais de circulação. Luzes de posição. Devem ser utilizados quando dirigindo sob forte chuva, cerração ou neblina, à noite, embarcar ou desembarcar passageiros, à noite em operação de carga e descarga de mercadorias, pisca-alerta em emergência com veículo imobilizado ou quando a sinalização da via determinar. Regras gerais de circulação. Os demais usuários do trânsito. Os veículos de propulsão humana e tração animal têm o trânsito regulamentado pelos municípios. Os demais usuários do trânsito. Trânsito de animais. Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada. Regras gerais de circulação. Os demais usuários de trânsito, trânsito de ciclomotores, devem ser conduzidos no centro da pista, da faixa mais à direita da pista. É proibido trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Regras gerais de circulação. Os demais usuários de trânsito, trânsito de bicicletas, na falta da ciclovia ou ciclofaixa, as bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista. Só poderão circular sobre o passeio quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. Regras gerais de circulação. Os demais usuários de trânsito, trânsito de bicicletas, o condutor deve manter a distância lateral de 1,5 m ao passar por ciclista. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Trânsito de pedestre. Os pedestres, ao circular pela via, em trechos urbanos, os pedestres devem circular pela calçada ou passeio. Nas vias rurais, deverão utilizar o acostamento, onde não houver, deverão caminhar no sentido contrário ao fluxo de veículos em fila única. O pedestre ao circular pelas vias deve, quando houver faixa de pedestre, mas não houver semáforo, pedestres terão preferência sobre os veículos. Quando houver faixa de pedestre ou semáforo, a travessia deverão ser feita na faixa de segurança sob o sinal favorável. Regras gerais de circulação. Os demais usuários do trânsito. Trânsito de pedestre. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem atravessar na faixa própria ou em sentido perpendicular ao eixo da pista, quando não houver faixa própria. Os demais usuários do trânsito, trânsito de motocicletas e similares. Para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar capacete com viseira ou óculos de proteção, segurar o guidão com as duas mãos e utilizar vestuário de proteção adequado. Os demais usuários de trânsito, trânsito de motocicletas e similares. Os passageiros desse veículo só podem ser transportados em sidecar, carro lateral, assento suplementar atrás do condutor. Observação: utilizando capacete de segurança e vestuários de proteção. Cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Evite arremessos para fora do veículo, não deixe o corpo ser projetado em colisões. Tipos de cinto de segurança: pélvico, torácico, 3 pontos retrátil. O de 3 pontos é considerado o mais seguro. Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo, exceto quando o veículo só tiver o banco dianteiro e tiver mais crianças que lugares no banco de trás. Nesse caso, escolher o de maior estatura física para ser levada ao banco da frente. E aqui, regras gerais de circulação, transporte de crianças. Bebê de 0 a 1 ano, bebê conforto, voltado para trás, de costa para o motorista, cinto de segurança deve estar em cima do ombro do bebê. Crianças menores de 1 a 4, cadeirinha reversível,
voltado para frente, na posição vertical. O cinto de segurança deve estar na altura dos ombros. Crianças maiores de 4 a 7 anos e meio, ou 10 anos para baixo, né? Assento de elevação ou booster, voltado para frente, junto com o cinto de segurança de 3 pontos, ou mesmo deve estar no mesmo nível que os ombros. Crianças menores de 10 anos, cinto de segurança. Com isso, vamos encerrando esse vídeo de propriedade de Sérgio Ricardo e está disponível para todos no YouTube.